Beleza, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Coloquei aqui um jogo para a gente conhecer chamado BlazBlue Entropy Effect X. BlazBlue, na verdade, é uma série de jogos de luta, né? Quem faz é a Arcwork System, a mesma que faz lá o Dragon Ball FighterZ. Os caras manjam de jogos com esse visual anime, né? Só que aqui não é um jogo de luta. É um jogo que visualmente, nos trailers, lembra o Metroidvania, assim, né? Mas aparentemente também não é o Metroidvania, mas o jogo de ação lateral, com plataforma. Mas ele lembra aquele visual dos Metroidvanias, né? Vamos ver como é que ele é. Não me parece que será o tipo do jogo que eu vou curtir muito. É o Arcwork System. Visual, apesar da área atual relativamente estável. Apesar de que é bonito aqui visualmente, né, cara? Olha, pulo duplo. Eu digo que eu não vou gostar pelo seguinte, pelo que parece ele é um roguelike, né, cara? E roguelike, cara, esse negócio ficar voltando, puta, não é comigo. Mas vamos lá, vamos ver, né? A gente vai pelo menos conhecer uma meia horinha aí, né? 40 minutos. Opa, e agora? RB para avançar. Tá. Eu vou lembrar disso. O deslocamento é totalmente Metroidvania. Eu sei que depois parece que o cara vai poder escolher o personagem, né? Isso aqui deve ser só tutorial mesmo. Aperte A 2 vezes. Opa! Deixa eu ver aqui uma coisa, não vai realmente. Aqui eu posso pular. Calma, tá. Calma aí. Ah, tá, abriu ali. Puta, perdeu o negócio, ele vai fazer falta, será? Ah, ali enche de novo lá. Meu Deus. Que isso? Tô me dando aquele fogo ali. LB mais Y. Pô, mas daí complica, né? Não, mas aí vai um negócio enchendo de coisa de fogo de novo, velho. É pra eu morrer de propósito aqui? Ah, é pra morrer de propósito. Quando o superviver estiver muito baixo, pressione LB mais Y. Pô, mas aí o cara vai esquecer para usar a opção de vida. Ah, onde estou? Primeiro espaço no mar de possibilidades. Já não gostei desse primeiro comando de recuperar aí. Veja só uma cruzinha pra cima, uma cruzinha pro lado. LB mais Y, irmão. Você acordou, é? Está de volta. Alguma desorientação? Visão e audição normais? Estou totalmente consciente, pelo menos. Meus sentidos também, tá? Meus sentidos também. Realmente. Você parece lúcido o suficiente. Contudo, eu não espero que você saiba onde está. Ou até mesmo quem é você, não é mesmo? Como você sabia? Eu não imaginava. Sou a doutora Mercúrios. Eu estou no comando aqui. Nesse lugar você é conhecido como Dr. Ha. Você é conhecido?
E os outros 4 que está vendo aqui foram convocados para me ajudar em minha pesquisa. Uma pesquisa sobre possibilidade, por assim dizer. Talvez seja difícil de acreditar por enquanto, mas o nosso mundo está prestes a ser destruído. Nessa pesquisa sobre a possibilidade, tentará reverter isso. Para salvarmos nosso mundo, precisamos coletar e analisar fragmentos de possibilidade. Os fragmentos são encontrados em um local chamado Mar de Possibilidade. Ele existe fora da nossa realidade presente, no espaço entre mundos. Ou talvez esteja nos limites das nossas realidades, dentro e fora ao mesmo tempo. É um vasto oceano para onde toda informação converge e se mescla. A entrada no mar de possibilidade só pode ser realizada com o sistema de sino de mergulho, ou SSM. Este mesmo local em que você se encontra é o único laboratório no mundo equipado com um SSM. Use para mergulhar no mar de possibilidade e recupere os fragmentos de possibilidade. Essa é a sua missão. Há poucos instantes você conseguiu obter um fragmento. Entretanto, tivemos complicações durante a extração. SM, informe o Dr. Ha do acidente. Saudações, Dr. A. Sou o seu assistente de A e estou aqui para ajudar na missão. Pode me chamar de SM. O mar de possibilidades segue sendo enigma, o reino único que está além de nossa compreensão, com uma infinidade de possibilidades. Suas correntes transportam grandes quantidades de dados diversos. No seu último mergulho, devido a uma entrada imprudente de chamados ondas de entropia, uma poderosa corrente de informações levou embora uma parte de seus dados do ego. Por isso, sua consciência e si o reconhecimento de outros foram gravemente comprometidos. Porém, você conseguiu resgatar um fragmento de possibilidade apesar de tudo. Mas saiba que, devido à instabilidade, uma análise completa levará mais tempo. Outras figuras de informações essenciais e objetivos atuais para o seu dispositivo pessoal. Depois que você conversar com a doutora Mercúrios, abra seu dispositivo e confira seu próximo objetivo. Tá muito blá blá blá, né? Vambora. Você entendeu tudo? Entendi. Muito bem. Em resumo, precisamos de fragmentos de possibilidade. Vai de novo, explicar de novo? Para recuperá-los, devemos explorar o mar de possibilidades. Ela vai explicar tudo de novo. O mar de possibilidades está repleto de perigos. Mas por enquanto você e só você é capaz de enfrentá-los. Seus mergulhos devem continuar. Os preparativos para o novo mergulho foram concluídos. Ah, sim. Antes de prosseguirmos, imagino que queira se familiar novamente com a sua equipe de apoio. Sim, um transtorno. Vou deixá-lo à vontade para isso. Quando quiser. Iniciaremos o procedimento. Abra seu dispositivo e confira a plataforma de mergulho. Objetivo da missão, perfil, caderno, códice de tática, conquistas, amigos, ajuda com configurações. Efeito de companheiros ativado. Efeito ative ou desative efeito de companheiros no modo online. Vibração da câmera, brilho, distância, áudio, volume principal, música. Música sempre é bom tirar um pouco. Tá, controle. Puta, não vou lembrar isso aqui agora, deixa assim mesmo. Depois se eu me... Conexão automática desativada, conexão de rede offline, servidor, convite, outro. Idioma brasileiro. Tamanho geral da fonte, cara, bem grande. Pelo amor de Deus, por favor, bem grande. Aperte 2 vezes direcionais para avançar, desabilitar, número de dano ocultar, número de dano do companheiro. Estilo de descrição da habilidade, interface de batalha, método de invocação de tentáculos, método de invocação, salto, pular, seleção de avatares, lá. Ocultar os efeitos de partícula de recuperação. Tá, voltar. Tá. Ah, aqui, ó. É isso? Interagir. 僕はドクター T だ。改めてよろしく。ドクター A。物理学を専攻していてね。ここでは DBS システムのハードウェアのメンテナンスも担当している。私はドクター F。生物学専攻。担当は可能性の海に関する研究。無事に目が覚めて安心しました。私はドクター L です。
心理学を専門にしています。ここではラボの物資管理を担当しているのと同時に、あなたたちの心理的および身体的健康をケアしています。ストレスを感じたり不調があるときは知らせてくださいね。回収作業では頼りきりになってしまいますが、無理せず頑張りましょう。実はダイブの前にも一度自己紹介済みなんだけど、覚えてないならしょうがない。俺の名前はドクター C って設定されてる。はじめまして、ドクター A。 専攻はコンピューターサイエンス。ここでの仕事は主にデータの解析と DBS システムのソフトウェアメンテナンスだね。実験は始まったばかりだから、多少記憶がなくても実験に支障皆無。安心して記憶を落っことしてきていいよ。やっぱり気になるよな。ドクター A、ドクター T、ドクター L、ドクター F。 この呼び方なんとかならねえ？どれが誰だかわからないし、人間を相手にしてる感じが一切しないんだよな。そうですか？極秘の研究プロジェクトですから、そういうものかと思っていましたけれど。まあ実は僕もいまいち自分の名前という気がしていないんだ。どうだろう、割り振られたアルファベットからさらにコードネームを作るというのは。ここで呼び合うための名前ということですか。ラボに入る際、私たちは本名を明かさないようにと義務付けられています。ですが仮名なら構わないでしょう。なんて呼ぶの？あんたはドクター F だからフォックスとか。慎重で単独行動を好む姿はまさに狐のようだしな。フォックス。わかった。ドクター C はコーヒー好きですから、カフェなんてどうでしょう。じゃあ L はライムで。ライム？酸味のある果物。健康維持に役立つ。まさに L が私たちにしてくれていることだから。そのように言っていただけて光栄です。あとはドクター T とドクター A。 T は金属装置いじりばっかしてるだろ。だから金属にちなんで TI で決まりだな。そうなると残るはドクター A だけですね。エースでどうかな。ここで唯一可能性の海に潜り込める人間だから、チームのエースとしか言いようがないだろう。無機質な呼び方から解放されてすっきりしたよ。これで安心してデータ整理ができる。私も研究に戻る。そろそろ DBS の稼働機器を点検して次のダイブの準備をするとしよう。 Boa. Rolou uma gracinha, beleza? Gastando meu tempo. Lima. ドクターメルクリウスにこれを君に渡すように頼まれました。データで構成された可能性の海で自由に活動するためには、同じくデータで構成されたアバターに接続する詳しい使い方はダイブ時に DB が説明してくれます。私もラボの物資を整理しなければならないから、また。 Analisador de avatar vezes 1. 記憶を失った以上、お前には可能性の海に迅速に適応してもらう必要がある。再度可能性の海にダイブし、その中での全てに適応しろ。もう一度強調する。たとえアバターとリンクしていても、空間内の防御機構はお前を排除しようとあらゆる妨害を仕掛けてくる。その過程で DB がお前をサポートし、必要な指示を与えてくれる。記憶を失ってもお前は唯一健闘を祈る。 DBS 起動準備が整いました。全スタッフは所定の位置に戻ってください。システム初期化完了。最終チェック。 Mergulho. Segura pra mergulhar. 3、2、1。可能性の海への接続を開始します。 Cara, eu não gosto de jogo que começa com muito bate-papo, muita explicação. Podia ir jogando e 下 falando, の né, 動画 cara? ボタンを押すと各アバターの詳細を確認できます。アバターを一体選択してアバター再構築を長押しすると解放できます。 Ó, esse cara aqui eu lembro do BlazBlue. ノエル・バーミリオン、ラムダ11
エースレイチェ Ah, ル・ア pode ル escolher カー qualquer ド um, legal, hein? タオカカジン Essa bonequinha que eu lembro do Brasil. ココノエ白面マイ夏目 Interessante, hein? Interessante, hein? アイシー、バレット黒金直人響コハラグナーザ・ブラッドエッ Acho ジ que nós vamos com o cara do Brasil mesmo aqui, seu pai. Esse bonequinho é meio sem gracinha, né, cara, ali. 次のエリアへ進んでください。一定数のエリアを通過後に精鋭の敵との Fuga da 戦闘 morte, が cada um 待ち受け indica て o いま número す。 restante atual de vidas. まったくだりーな。相手してやるよ。すべての敵を倒してエリアをクリアし、 Ah, o 報 especial é 酬を diferente, 獲 vamos 得 ver. してください。 Ah. ナイトメアエッジクッとクック許せるくらえと落ちるデッドスパイク叩き切れクッ許せるナイトメアエッジクッと許せるナイトメアエッジとカーネージシゾポテンシャルプラスではアバターのスキルを強化し、 Ataque de 拡張 avanço できます terrestre, RB. かかってこいよ RBX, use suas garras para atacar para frente. Ataque de área RB mais X. Use a voadora para frente. Ataca com alcance. 手が Ah, 出 eu ね posso escolher isso aqui. Salto. Tem acesso ao salto duplo estado inicial. X golpeia e realiza um ataque imersivo durante para usar ataque imersivo. Meu Deus do céu. Manopla de Ares. かかってこいよ Esse aqui é os golpes do que eu ganhei, é isso? Tá, vamos... 本気にさせてみろよ Ah, eu tenho que escolher um, é isso? Ah, eu escorrego e depois dou-lhe, tá? Entendi agora. さまざまなタイプのエリアに進むことができます。各エリアにはそれぞれ特定の機能があります。 Você pode ir para espaços de diferentes tipos onde diferentes efeitos estarão em vigor. Lâmina, eletricidade, Ubra, tática. E agora? Mas o que tem vocês? ナイトメアエッジ叩き切れと許せるナイトメアエッジと邪魔だ許せる戦術はスキルに追加効果を付与します。発動位置や Ao 回数に acertar 制 5 限があ golpes るた com め seu ataque, uma corrente de raios será 詳細はだいぶ詳細で conjurada 確認 causando してください。 320 de dano. Opa! Avançar invoca relâmpagos causando 610 de dano. Ao tiro inimigo com suas habilidades, desencadeia uma corrente de raios com minhas habilidades. マジで行くぞ Ponto de troca. Pô, não, aqui não diz o que é. 手が出ね Pontos máximo, evento, ponto de troca. E agora o que eu escolho, cara? Não explica cada um. E aí, pá. なめんなセレクトではランダムなイベントオプションが発生します Ponto。máximo X%. Técnicas azuis mais 1, 30% chance de penalidade mais 1. Pontos de vida 30%. Poção de PV mais 1. かかってこいよ Ah, entendi isso aí. なめんな手が出ね Ah, pontos de vida menos 25. Ah, burro. Pontos de troca mais 180. Penalidade mais 1. Pontos de troca mais 300.
ってこいよ。 Eu achei mais ele. Ai, minha vida ficou lá no finalzinho, que burro, velho. Descanso. Olha só minha vida, como é que eu botei. Como ela tem que tomar ア dano バ até ターの agora? HP Vai, が né? 低下しています。HP 配合剤で回復して Mas ください enche? Não. 邪魔だ。 E encheu alguma coisa? Ah, o máximo é 10 quilos. Não, aí não, aí me arrombou tudo. Ah, não, agora encheu. Ah, meu Deus, tem uma coisa lá em cima. Limpeza perfeita. Ai, não! Ao usar uma habilidade, dispara 10 projéteis de fogo, causando 10 de dano a cada. O dano diminui a cada projétil. Gera um espírito de fogo que te auxilia no combate. Com o tempo surgirão cada vez mais espíritos de fogo. Quando você acertar um ataque, eles perseguem aquele inimigo causando 140 dano. Ao avançar, inflige queimadura aos inimigos próximos, causando 100 de dano. 本気にさせてみろよ。 Não, então ali eu não posso ir, é isso? Acho que ali embaixo eu não posso ir, velho. Mas tá pegando fogo. Parece, não sei. Limpeza. Quando há inimigos próximos, anéis de lâmina são gerados automaticamente e cortam os inimigos, causando 200 de dano a cada. Após avançar, conjure 2 punhais que atingem os inimigos, causando dano. Ao usar uma habilidade, gera uma tempestade de lâminas que causa... Acho que eu botei esse aqui. Vamos ver se vai evento, sortite. Vamos ler sortite, eu não sei o que é. ランダムでは抽選によって様々な報酬を獲得できます。 Ah, que merda, hein? Ah, tá. Se tiver alguma coisa de sorte, move. Ponto de vida máxima, troca. Tática, luz, troca. Troca, não sei. Vamos botar esse troca aí, o que é pra gente, que é o ponto de troca. Vamos ver o que a gente pode trocar aqui. 引き換えポイントを使用 De して物資と recompensas. 交換 Recupera で 100 きます。 pontos de vida, não. 引き換えポイントは敵を Tática 倒す azul, ことで得ら tática れる branca, 一時 ponto 的 de な戦 vida 闘リソース máxima. です。 Mais 200, potencial mais 1. Onde é que tá meus pontos de 194? 手が出ねえ。 Ponto de vida máxima mais 200. Tá, daí sobrou 44, não dá mais nada. Ah, não é ruim o jogo não, galera. Opa, já levei. Tirando esse negócio, esse ataque que eu ganhei aqui, ó. Esse ataque que eu ganhei ali, ele serve como defesa também. Ih, maluco. Não!
Da bunda. Vai morrer, morreu.かかってこいよ。手が出ねえか？遊んでるのか？たく遊びじゃねえんだ。デッドスパイク。デッドスパイク。デッドスパイク。デッドスパイク。邪魔だ。邪魔だ。落ちる。デッドスパイク。クソが。叩き切れ。許せる。邪魔だ。デッドスパイク。デッドスパイク。デッドスパイク。かかってこいよ。マジで行くぞ。ナイトメアエッジ。邪魔だ。邪魔だ。許せる。デッドスパイク。死にてえんなら前に出ろ。邪魔だ。叩き切れ。許せる。邪魔だ。デッドスパイク。デッドスパイク。ナイトメアエッジ。許せる。許せる。叩き切れ。ナイトメアエッジ。デッドスパイク。手が出ねえか？本気にさせてみろ。 Tática Luz Fogo. 102 de か troca. かってこいよ。 Tá? Eu botei troca e não veio nada? Death Spike! Death Spike!
デッドスパイク邪魔だデッドスパイクとデッドスパイクデッドスパイクデッドスパイクデッドスパイク Minha vida tá pela bola 7, puta, agora ferrou. 許せるデッドスパイクデッドスパイクデッドスパイクデッドスパイク落ちるだけんなと許せる O negócio me acertou. Morreu, morreu. E agora? 遊びじゃねえんだぞ Novo score, 275, ligado. Espírito mortal. Categoria salvar avatar otimizada. Na tela, seleção de nível de dificuldade no mergulho. É possível ajustar a dificuldade de forma adaptativa para reduzir. Você se saiu bem, doutora. Apesar de não ter encontrado fragmento de possibilidade, pelo visto, o mergulho foi tranquilo. Queria poder te dar o descanso agora, mas felizmente temos trabalho a fazer. Durante o último mergulho, instalei um programa de SSM para analisar fragmentos de possibilidade com o dispositivo de projeção instalado em equipamento de mergulho. Você pode consultar os resultados da sua análise. Quero que calibre o dispositivo constando os dados. Sombra de possibilidade para ver os objetivos da missão. Olha, tem uma historinha. Eu vou ver a historinha disparar, né? Eu tenho um jogo dessa franquia BlazBlue. O meu é o Chrono Fantasma, versão estendida, se não me engano. Esses joguinhos aí o cara compra no PC baratinho, cara, na Steam, R$1 e pouco, R$2 e pouco, mais antigos, né? E no Xbox custa acho 20 e poucos em promoção, o BlazBlue, esse que eu tenho. Ritual. Rotacionar. Ih, não tá mexendo nada aqui. E aí, galera? Deu uma trancada feia ali. E aí? Agora ficou só o som e aí a imagem, é isso aí mesmo? O jogo foi pro saco. E galera, deu alguma coisa, tá? Ó, deixa eu ver. Clicou aqui, vem aqui, só que a imagem não vem. Mas beleza, né? Tá bom, deu a nossa meia horinha só pra gente conhecer o jogo. O jogo parece bem legal, como vocês viram, vocês vão colocando habilidades, é um roguelike, você vai voltar, vai melhorar teu personagem, vai de novo. É interessante, o gráfico é legal, a jogabilidade é muito boa, tá? Para esse tipo de jogo, achei bem legal mesmo e tal. Tá no Game Pass, fica a dica então, BlazBlue Entropy Effect X. Jogo bem legalzinho mesmo, tá joia? Não esqueçam de deixar aquele like para ajudar, brigadão a todo mundo, abraço, fui!